Essa é a gravação sobre curadoria digital. O grupo sou eu, Guilherme Morato, e o Marco Túlio. A gente vai começar falando sobre a origem dessa teoria. Um fato muito importante é que é uma teoria muito recente, muito mesmo. Não apresenta um conceito único, aquele conceito fixo. Não apresenta assim, uma grande referência de autor. Ainda está em desenvolvimento essa teoria. Esse termo apareceu por volta de 2003. A gente tem um trecho desse texto que a gente colocou no slide, de Siebra, Bob e Miranda, que diz: na realidade, a partir do ano de 2003, o termo curadoria passou a ser trabalhado nas áreas de ciência da informação e ciência da computação, motivados pelo crescimento exponencial da informação digital, dando origem à noção de curadoria digital. Sobre a síntese da teoria da curadoria digital, apesar de que, como o Marco Túlio disse, ela não tem uma única definição fixa e concreta, a gente pode observar certos conceitos e certas ideias que são relacionados de uma forma ou de outra com qualquer definição que qualquer autor que a gente estudou conseguiu definir. Assim. Sempre tem uma certa base, essas teorias, esses conceitos que são a base da curadoria digital. Entre eles são a gestão de dados para acesso e uso atual e futuro, seria como se fosse a base da curadoria digital, que esse é o foco dela. A criação e a avaliação de novas informações e conceitos, que seria o termo que a gente fala aí da curadoria, né? Que seria o processo de curadoria para entender se o documento, se o objeto digital, ele ainda é coerente com a base de dados e se ele ainda é relevante tanto para o uso atual quanto para o uso futuro. O armazenamento e o descarte de informações, caso uma informação perca relevância e ninguém mais vai utilizar ela, ela pode ser descartada ou armazenada, dependendo da relevância dela. O reuso e constante avaliação da utilização, que seria que, como a curadoria digital funciona no ciclo, que a gente chama do ciclo de vida da curadoria digital, sempre os usuários estão reutilizando as obras e sempre quem cuida do gerenciamento desses arquivos está reavaliando se essa informação, se esse objeto digital ainda tem relevância para uso atual ou futuro, ou se não, se ele já pode ser descartado. Então sempre volta no ciclo cada vez que é utilizado um objeto. Além disso, tem a preservação digital e o arquivamento digital, que são dois termos que são muito ligados à curadoria digital, que alguns autores até inclusive consideram que a curadoria digital seria a evolução desses dois termos. Por causa que a curadoria digital é mais abrangente, ainda tem a parte de curadoria, mas ela entra também na preservação e no arquivamento de objetos digitais. A gente ainda pegou esse pequeno trecho de Seba Borba Miranda em que eles fazem referência eles fazem menção a uma afirmação de Lee e Thibault que o conceito de curadoria digital é tão amplo que esses dois autores até inclusive consideram ele como um conceito hiperônimo, ou um conceito guarda-chuva, que, como ele está falando ali, abrange atividades de diversas profissões, instituições, atores e setores. A gente pode inclusive ver isso nessa figura aqui, que mostra as diversas definições que tem da curadoria digital. Às vezes até em outras áreas tem definições diferentes, às vezes diferentes autores fazem cada uma definição para a curadoria digital, mas todas seguem uma mesma base, uma mesma ideia, um mesmo sentido, com os conceitos parecidos. Sobre as principais ideias e conceitos. A gente tem o conceito de objetos digitais, que são basicamente considerados assim, os documentos, né? Esses objetos digitais. Tem o conceito de reuso, que é a preocupação com a qualidade e o bom estado dos documentos, definir se um documento é relevante para a atualidade e se ele pode ser relevante no futuro, o descarte ou transferência de documentos considerados sem utilidade, e também tem o conceito de preservação, a preservação e avaliação dos documentos para análise e pesquisas futuras, e adaptação ou transformação de documentos. A gente tem aí a imagem no slide, um pequeno ciclo de vida da curadoria digital.
é um ciclo mais simples e resumido para mostrar bem os conceitos. A gente tem ali no início conceituar, criar e receber, avaliar e selecionar, capturar, preservar, armazenar, acessar, usar e reusar e transformar. Nessa segunda imagem, a gente tem um ciclo mais complexo, mais bem detalhado, que mostra aí os processos da curadoria digital. Uma situação importante mostrada nessa imagem aí, que a única forma de entrada nesse ciclo é conceitualizar. E a única forma de saída do ciclo é o descarte. Sobre a questão dos principais autores e vertentes da curadoria digital, a gente percebe aqui que, com uma pesquisa que a gente fez, a gente percebe que não existe nenhuma vertente da curadoria digital. Por ela ser uma teoria ainda muito recente, né, que surgiu em 2003, então ela é ainda muito recente para ter criado vertentes. Geralmente todos os autores, todas as diferentes áreas do conhecimento que tratam de curadoria digital utilizam os mesmos termos, utilizam os mesmos conceitos, a mesma ideia do ciclo de vida da curadoria digital. Então não existe nenhuma vertente proeminente que se separa do grupo e que pode ser considerado um novo tipo de estudo da curadoria digital. Todos ainda continuam no mesmo conceito, no mesmo padrão base de curadoria digital. Sobre a questão dos autores, aqui se destacam, a gente pegou alguns autores que inclusive os textos de referência fazem menção a eles, né? Em especial a Ellen Thibault, que é uma arquivologista, que na Universidade da Carolina do Norte ela criou e dirigiu o primeiro mestrado americano em curadoria digital. Então, é uma das pioneiras aí na educação e na formação de profissionais com curadoria digital. Ela, junto da Caroline Henke e do Christopher Lee, eles escreveram alguns textos sobre curadoria digital, definindo esse conceito, explorando um pouco mais essa área, tanto na arquivologia quanto na biblioteconomia, já que tanto a Caroline Henke quanto o Christopher Lee são bibliotecários. Né? A gente também tem o Brian Lavoie e o Lorcan Dempsey, dois também que escreveram livros juntos sobre a curadoria digital, explorando esse termo. Em especial, o Lorcan Dempsey escreveu e fez algumas pesquisas na área de biblioteconomia sobre a curadoria digital, explorando um pouco essa definição de curadoria digital na biblioteconomia. Além desses, nós ainda temos os Costes Dallas, o Neil Brigg e a Daisy Abbott. Cada um fez um artigo explicando um pouco sobre curadoria digital, definindo os seus próprios conceitos, entrando às vezes até na questão de preservação digital. E o Carlos Castilho, em especial, que ele escreveu sobre curadoria digital e ele fala abertamente sobre a curadoria digital no jornalismo. Né? Ele é, inclusive, mais velho, 45 anos, ele é um desses exemplos de pessoas agora que conseguiram fazer essa migração do físico para o digital e continua pesquisando sobre a curadoria digital. Um exemplo muito interessante. Sobre a importância e o significado da curadoria digital para a biblioteconomia, fica um pouco difícil aí de falar uma importância e um significado, porque a gente não vê uma aplicação 100% dos termos da curadoria digital, dos conceitos que a gente estudou, que a gente viu a ideia do ciclo e tal, porque inclusive é muito mais difícil de você trabalhar isso na biblioteca. Mas em questão de arquivos, isso é um pouco mais viável de se fazer, já que tem a questão de descarte de documentos, a questão de constantemente entender se os documentos, se os objetos digitais e os documentos, eles são de relevância para os usuários. Então, numa questão de uma biblioteca, a comunidade é bem grande, então é um pouco mais difícil de você entender se um arquivo, um documento, uma obra digital, ela já perdeu a relevância para o atual e para o futuro, ou se ainda não numa biblioteca. Mas num arquivo, por exemplo, de uma empresa, é mais fácil você definir isso e fazer o descarte, fazer a constante análise dos documentos, dos objetos digitais, que é proposta pela curadoria digital. Mas a gente achou importante pegar esse pequeno trecho do texto de Sanches, Vidotti e Vecchiato, na conclusão deles de essa importante definição da importância e do significado da curadoria digital, no geral, para a ciência da informação.
Concluímos assim que a curadoria digital, dentro do cenário da ciência da informação, é ainda um assunto novo em expansão, que necessita das realizações de estudos para o aprofundamento do tema. Entretanto, podemos notar claramente que existem grandes possibilidades de contribuição em repositórios digitais por meio do uso do modelo do Curation Lifecycle Model, ou ciclo de vida da curadoria digital, que oferece um planejamento completo para que se possa garantir a qualidade na organização, estruturação, representação, recuperação e preservação dos dados e objetos digitais inseridos nos repositórios digitais, principalmente de instituições de ensino e pesquisa que geram quantidades grandiosas de pesquisa de extrema relevância à sociedade e comunidade científica, que se preocupa, além da disseminação de suas produções científicas, em garantirem sua memória institucional. Por fim, essas são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Muito obrigado.